oração, por favor. Irmã Ivani, faz uma oração para a abertura do curso, por favor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos se pôr em pé, irmãos. Eu gosto sempre de convidar a igreja para se pôr em pé, porque quando a gente está sentado, a gente senta para relaxar o corpo, né? E na presença do Senhor, a gente tem que estar sempre em pé para eles ouvir a nossa oração. Então, convido a todos, vamos pedir entendimento para Deus, para que Deus venha abrir nosso entendimento para entender mais. Vamos pedir também o Espírito Santo de Deus, quanto mais nós pedir a graça, entendimento do Espírito, Ele vai ensinar até nós orar, irmãos, e o caminho que nós vamos seguir para pedir uma oração, buscar o Senhor em oração, entendimento, que Ele coloca palavras em nossa boca para nós pedir, para não puxar lutas para nós, porque muitas vezes a gente não sabe pedir. Estamos pedindo contra a vontade de Deus e a luta vem para nós e nós não sabemos em porquê nós estamos em luta. E assim, irmãos, se o Espírito Santo coloca palavras em tua boca, é porque é certeza que é isso que você deve pedir e Ele vai te abençoar. Agora, se você pedir da vontade do teu coração, Senhor, faz isso, faz aquilo, não é a vontade de Deus, irmãos, a luta vem para nós. Então, nós vamos orar agora, vamos somente pedir sabedoria de Deus para ensinar, porque esse curso é de Deus, para que Deus venha nos dar mais entendimento e nós aceitar aquilo que está sendo proposto em nossas vidas, porque para o mal não é, irmãos, pode ter certeza que não é, porque é abençoado por Deus. Eu tenho certeza do que eu estou falando aqui, que esse curso é de Deus, para trazer mais sabedoria para nós, para ensinar a trabalhar na seara, porque não é de qualquer jeito que a gente trabalha na presença do Senhor. E assim eu convido a todos que vamos buscar o nosso Senhor Deus, porque Ele está com todos nós aqui. Independente, irmãos, dos nossos pensamentos, mas Deus está aqui, Ele vai dar vitória. Todos comecem dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora bendita de oração, Senhor, que eu me apresento a Ti, Senhor, meu Pai. Olha a Tua igreja, Senhor Jesus, buscando a Sua presença. Agora visita, Senhor, a cada coração, Senhor, meu Pai, que aqui está. Senhor, visita a mente, visita o coração. Tira isso, Senhor, meu Pai, que não pertence a Ti, pois o Senhor é Deus de poder, o Senhor é Deus de glória, Senhor. Manifesta, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor. Olha para a Tua igreja, Senhor. Vem nos ensinar, Senhor, meu Deus. Vem, Senhor, meu Pai, nos ensinar a pedir, a buscar a Sua presença com o Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo coloca sabedoria em nossas vidas, Senhor, em nosso coração, libertando, Senhor, meu Deus, de todo o mal, libertando de maus pensamentos, Senhor. Senhor, meu Pai, que tira toda a confusão, Senhor, pois a confusão não vem de Ti, Senhor. Espírito maligno que tem trabalhado na mente, no coração, que esse demônio caia por terra no Teu sangue, Jesus, pois no Teu sangue há poder, aquele sangue derramado na cruz, a vitória, Senhor. Olha, Senhor, meu Pai, essa pessoa, Senhor, que não tem entendido o Teu trabalhar dentro da Tua obra, Senhor. Senhor, meu Pai, a Tua santa palavra fala, Senhor, venha como está, mas não diz, Senhor, que é do jeito que está, tem que ficar, Senhor, porque na Tua palavra há libertação, Senhor, meu Pai. Grandes obras o Senhor tem para fazer nesse lugar, mas parece que o povo está cego, Senhor. Este povo precisa humilhação nos corações, Senhor. Oh, glória. Senhor Jesus de poder, eu estou aqui, Senhor, para fazer a Sua vontade, Senhor, meu Pai. Meu Deus, e não vai ser o homem, Senhor, que vai impedir, não vai ser a incredulidade desses corações, Senhor, meu Pai. Não tenho medo de falar, Senhor, meu Deus. Eu não tenho medo, Senhor, meu Pai, de falar, Senhor, o que está atrapalhando a Tua obra, Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus, tantas almas têm saído, Pai. Senhor, porque é justo, Senhor, que aonde está o trigo, está o joio, Senhor. Quem somos nós para tirar essas pessoas da Tua casa, Senhor? Senhor, meu Deus de poder, então eu te peço, Senhor, que nesta hora, Senhor, dá entendimento, ó Pai. Este povo está perecendo por falta de entendimento, Senhor. Senhor, meu Deus, não adianta, Senhor, eu estar, Senhor, todo dia de joelhos dobrados, Pai, e não seguir conforme Teu Espírito Santo
demanda, Senhor. Senhor, meu Deus de poder, vem neste momento, Senhor, meu Pai, trabalhar, Senhor, meu Deus, tira toda a intriga, Senhor, tira tudo que não vem de Ti, ó Pai, que nesta hora, Senhor, o Senhor vai tocando, Senhor, meu Deus, a cada coração, Senhor, este coração que está buscando a Ti, Senhor, meu Deus, vai trabalhando, Senhor, meu Deus, e esse, Senhor, meu Pai, que até mesmo está com contenda e ira, Senhor, meu Deus, que coloca humilhação nesse coração, porque sem humilhação nós não encontramos a Ti, Senhor, sem humilhação nós não buscamos a Sua presença, não é dom que salva, não é os dons que salva, Senhor, meu Deus, mas é Tua presença, Senhor, Senhor, meu Pai, nos humilharmos diante de Ti, Senhor, Senhor, coloca na mente e no coração dessas pessoas, Senhor, meu Pai, que quando está em luta, Senhor, que eles vêm em oração pedir para erguer este irmão, mas não vem, Senhor, meu Pai, em querer humilhar o outro, Pai, não é assim que o Senhor quer a sua igreja, Senhor, Senhor, meu Deus, eu te peço, Senhor, meu Deus, com humilhação, Senhor, meu Pai, que o Senhor me concedeu, Senhor, eu te peço pela tua igreja, Senhor, por cada um que está aqui, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha confirmar a bênção, confirmar a vitória, Senhor, Senhor, meu Deus poderoso, a Ti eu entrego, Senhor, meu Pai, essas palavras, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, amém, Jesus. Podem assentar, irmãos? Vamos. Aonde que está a folhinha que eu passei? Aí, passa adiante, meu filho, e depois passa para cá. Já passou? Tem que passar para o lado de cá, então. Já viram? Todos aí do lado? A palavra que eu dei é 1 Tessalonicenses 5, 22. Quem está com a Bíblia? 1 Tessalonicenses 5, 22. Diz assim. Quem pode ler? Oi? Abstei-vos, né? Ou afastai-vos, ou fugir de toda a aparência do mal. Essa folhinha que está passando aí são imagens de ídolos, de demônios, de potestades indianas, japonesa, chinesa. Eu sei o nome de cada um desses trem aí, né? Eu fiz questão de colocar vários de tudo que é lugar do mundo para vocês verem que, conforme eu disse, entrou por volta do final da década de 80, entrou doutrinas de demônios dentro da igreja cristã, vindo da nova era, trazendo culturas, coisas das culturas indianas, cultura chinesa, cultura oriental, que são adoradores de deuses estranhos, né? Foi trazida para dentro da igreja. Então, criou uma moda dentro da igreja, uns novos modismos, né? Tinha uma história de libertação individual, que a pessoa passava por um negócio que é regressão, e fazia lá uma terapia, né? Isso tudo fundamentado em práticas da nova era. Eu conheço profundamente isso, né? Conheço a origem, sei de onde vem e digo para vocês, na autoridade que me é dada do Espírito Santo de Deus, que isso é do demônio, tá? Eu estudei 5 anos de acupuntura, tive consultório na Vila Madalena, em São Paulo, de terapias alternativas. Durante 20 anos, eu curei pessoas de drogas, drogados, pessoas dependentes de drogas, com essas terapias. Então, eu estudei profundamente a origem dessas medicinas, tanto a chinesa quanto a indiana,
estudei durante anos da minha vida, e posso dizer para vocês que tanto a medicina chinesa, que inclui acupuntura, shiatsu, essas massagens todas, tudo isso é fundamentado em revelação de demônios, tá? Chama-se Ayurveda, a medicina indiana, que é a revelação de um Deus lá, tá? E a indiana. E a chinesa é fundamentada no taoísmo, que é também uma doutrina, uma filosofia de demônios, baseada no taoísmo, no princípio único, diz que Deus lá eu não sei o quê, e dali a base, para você se formar em acupuntura, ou para você ser um profissional da medicina ayurvédica, você tem que estudar o que esses demônios revelaram. Você tem que começar estudando o que esses demônios revelaram, porque é tudo baseado nessas revelações, tá? Então, entrou na igreja modismos e coisas que são infiltradas dessas doutrinas. Quando eu bato o olho, eu conheço porque eu conheço. Não é porque alguém me falou, porque eu aprendi em escola teológica, não. É porque eu saí de lá. E quando eu entrei na igreja, falei, gente, o que é isso aqui? Né? Eu saí de uma coisa e entrei na igreja de Cristo e esse troço está aqui dentro. Então, por isso que eu digo para vocês, fugir da aparência do mal. Todos os ídolos, a representação desses demônios, desses ídolos, todos eles, estão nessa posição. Na posição de imposição de mãos. Alguém aqui sabe o que é jorei? Reiki. São práticas demoníacas de imposição de mãos. Essas pessoas, elas ficam o tempo todo assim, impondo a mão e ministrando aquilo que elas pensam que é bom. Só que elas estão dando lugar para que aconteça uma outra coisa no mundo espiritual. Então, via de regra, já que está escrito assim, fugir da aparência do mal, se é parecido com uma imagem dessas que vocês estão vendo aí, se você se bota numa posição igual ou parecida, que faz com que alguém lembre disso, não é legal, amém? Vamos começar a apostila do módulo 4, depois a gente faz uma rápida revisão dos outros módulos para quem perdeu. Quem tem todas as apostilas? Quem está faltando? Alguma? Alguém está faltando alguma apostila? Não. Então, o chamado ministerial, qual é o seu? Lembra no módulo 3, quem estava aqui, lembra que a gente estudou também uma passagem que está em Mateus e Lucas, e também estão no mesmo capítulo nos dois evangelhos. Vocês lembram? A gente estudou, você tem a 3, você viu que lá, dormindo no porão do navio, dormindo no fundo do barco, a passagem de Jesus dormindo no fundo do barco, está nos dois evangelhos, no mesmo capítulo e quase nos mesmos versículos. Aqui vai acontecer a mesma coisa. A passagem que a gente vai estudar é a tentação de Jesus pelo demônio no deserto, tá? Essa passagem, ela também está, tanto em Mateus quanto em Lucas, no capítulo 4, e quase nos mesmos versículos. Tá? Lucas está de 1 a 13. Eu coloquei os versículos do Evangelho de Lucas, porque é ele que a gente vai tomar como base. Porque tem uma pequena diferença entre um e o outro, e nós vamos estudar qual é aqui. Apesar da importância desse episódio, de Jesus ser tentado no deserto, ele é estudado de forma superficial. E as discussões sobre ele giram em torno de questões irrelevantes, como se Jesus bebeu água ou não durante esses 40. Quer dizer, eu acredito que perto do que a gente vai estudar aqui, se Jesus bebeu água ou não nesses 40 dias, se torna irrelevante essa questão. Por quê? Porque fundamentado nessa passagem, nós vamos falar sobre o teu chamado ministerial. Perguntar e conduzir você a se questionar se você sabe qual é o teu chamado ministerial, né?
Então é coisa muito séria. A primeira coisa que lemos aqui é que o mesmo Espírito que Jesus recebeu no batismo lá de João, no Jordão, levou ele para o deserto com a finalidade de ser tentado pelo diabo durante 40 dias. Ele recebeu o Espírito e esse mesmo Espírito levou ele para o deserto para ser tentado. Amém? Quem fez isso foi Deus, certo? Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado foi o Espírito Santo. Amém? Entendam bem isso. A ordem das tentações está diferente nas duas narrativas, com exceção da primeira. Ou seja, tanto no Evangelho de Mateus quanto em Lucas, a ordem dessas tentações, ela tem uma pequena alteração, só a primeira que é igual, que é a mesma. Vocês abrirem a Bíblia nos dois Evangelhos, eu tenho uma vantagem que eu tenho lá uma Bíblia paralela que eu uso no computador para poder fazer isso com mais facilidade, para não precisar abrir duas Bíblias, né, ou ficar, né? Mas se você abrir os dois evangelhos no capítulo Mateus e Lucas no capítulo 4 e começar a ler, você vai ver que a primeira tentação ela é colocada na mesma ordem nos dois, tá? Essa primeira tentação foi o quê? O diabo quer que Jesus se identifique como o Filho de Deus, transformando pedra em pão, certo? Se tu és o Filho de Deus, ele diz no início da frase, transforma blá, blá, blá. Então, a questão aqui que o diabo está querendo, não é a questão de transformar a pedra em pão ou não. Não é isso. Ele está querendo que Jesus confirme a identidade dele como Filho de Deus ao tomar a iniciativa e fazer qualquer coisa, seja transformar pedra em pão ou qualquer coisa que ele inventasse lá na hora, servia, porque o truque dele era fazer com que Jesus declarasse dele mesmo que ele era o Filho de Deus. Isso não poderia acontecer, porque Jesus sinalizou em várias passagens, como quando pediu que os discípulos dissessem quem as pessoas dizem que ele era. Lá em Marcos 8, de 27 a 30, Jesus pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos começam a falar, eles dizem que tu é Moisés, dizem que tu não é não sei o quê. Então, tem várias referências que Jesus sinaliza com relação a essa questão, na Bíblia, que a questão dele declarar, ele pessoalmente declarar, que ele era o Filho de Deus, era algo que estava coberto de mistério. Ou seja, era uma arma poderosa que era para ser usada num determinado momento específico para que a obra de Deus pudesse acontecer como ela estava programada. Jesus não podia fazer isso antes da hora. E foi isso que o diabo tentou ele a fazer. Era afirmar-se como Filho de Deus antes da hora. Durante o interrogatório de Herodes e Pilatos no Sinédrio, em Marcos 15, Lucas 22, e finalmente quando Jesus é preso no Monte das Oliveiras, ao declarar ser ele a quem procuravam, ele não falou que ele era o Filho de Deus. Eles perguntaram, quem é Jesus? Quando ele respondeu, eu sou, os soldados caíram todos no chão. Essa passagem está em João 18, de 4 a 6. Então era uma arma muito tremendamente poderosa, essa coisa de Jesus declarar-se a ele mesmo como sendo Filho de Deus. Era algo reservado como uma arma final e secreta. Quem já viu Mortal Kombat, aquela arma que acaba com a briga, né? Era a arma tremendamente poderosa que Jesus tinha. E a primeira tentação era para que Jesus usasse antes da hora. Em seguida, vemos que o diabo arrebata Jesus. O diabo arrebatou Jesus a um local alto o suficiente para avistar o mundo todo. No Evangelho de Lucas, esse episódio é a segunda tentação, mas é a última no Evangelho de Mateus. Então, nós vamos adotar a narrativa do evangelista Lucas, adotando que essa é a segunda tentação.
Segunda tentação dá para Jesus a informação sobre o modo como o diabo seguiria seu trabalho de sedução para impedir que Jesus executasse sua tarefa. Então, o diabo leva Jesus para um lugar alto, onde ele podia avistar o mundo todo, e ele diz assim: adora-me e eu vou te transformar no controlador de toda a terra, no rei, né? Eu vou te dar o poder para você controlar o mundo todo. Vamos abrir em Lucas 4? O que fala no final? Aqui. Alguém pode ler para mim? Lá no versículo 13. Lucas 4, 13. Alguém pode ler, por favor? Até momento oportuno. Apartou-se dele o diabo depois de toda essa situação, até momento oportuno. Isso significa que aquelas 3 tentações eram só a sinalização de como é que o diabo estava organizando a sua luta para impedir que Jesus conseguisse finalizar a sua obra. E a segunda tentação é para que Jesus soubesse que se ele aceitasse ser rei dos judeus, o que é que tinha pregado lá na cruz de Jesus em cima? O que estava escrito lá? Jesus, rei dos judeus. Coisa do diabo. O diabo pôs lá, rei dos judeus. Por quê? Porque Jesus passou o tempo todo, o ministério dele inteirinho, sendo tentado por Judas. Para fazer o quê? Para aceitar uma coisa que Barrabás, que era chefe dos zelotes, os zelotes eram um grupo de revolucionários, tá? Aqueles que pediram que Barrabás, né, não fosse crucificado no lugar de Jesus, os zelotes. Barrabás era o líder desses caras. E eles eram os revolucionários, estavam dispostos a quê? A declarar a independência de Israel do Império Romano. Eles queriam a independência, eles queriam libertar Israel. E Barrabás, como líder dos zelotes, tinha certeza que se Jesus aceitasse ser rei, ele ia conseguir ganhar essa revolução. Ele ia conseguir alcançar os objetivos políticos dele usando Jesus como uma imagem de rei, né? E Judas era um zelote. Ele era adepto dessa causa revolucionária de libertar Israel do Império Romano. Ele era um revolucionário. E Judas passou o tempo todo do ministério de Jesus zoando no ouvido de Jesus para Jesus aceitar ser o rei dos judeus. Se isso aqui não tivesse acontecido, Jesus não teria a certeza absoluta durante todo o ministério dele, desde o início, desde a hora que ele foi levado para o deserto. O próprio diabo mostrou para ele que se ele aceitasse ser rei dos judeus, o ministério dele acabava. Ele estaria servindo a Satanás dessa forma. Aceitar ser rei dos judeus seria servir a Satanás. Portanto, ninguém conseguiu nunca convencer Jesus que isso era uma coisa legal. Porque, olha, o diabo, ele faz as coisas parecerem muito legais quando ele te oferece. Ele fala assim: olha, você vai ser um rei bom, justo. A gente vai livrar o povo de Israel dessa judiação que César faz. A gente vai libertar o povo israelita das garras dos romanos. Parece uma coisa tão boa, não parece? Não é uma coisa assim sensacional? Vamos, Jesus, seja... Porque Israel merece um rei bom como tu e tal. Só que lá, antes de começar o ministério dele, ele já ficou bem claro que se ele aceitasse esse nhanhanhã, se ele caísse nessa conversa fiada, né, ele estaria servindo a Satanás. Só que ele não desistiu, né? Em nenhum momento. Judas achou que Jesus havia concordado. Quando Jesus fala para Judas: olha, vai e faz o que você tem que fazer, lá durante a ceia,
molhou o bocado de pão lá, comeu com ele e falou: vai, faz o que você tem que fazer. Judas entendeu, ele achou que Jesus tinha aceitado ser o rei dos judeus. E ele saiu ali correndo para cumprir um plano que Barrabás e os zelotes tinham de declarar Jesus rei dos judeus na Páscoa, aproveitar aquela data para dar aquele golpe, né? E aí a gente vai depois, em outra ocasião, se vocês quiserem, estudar bem direitinho detalhes sobre essa história dessa zoada toda que aconteceu com Judas, tá? Noutra ocasião. Importa agora saber que ali no deserto Jesus teve certeza ao ser tentado pela segunda vez, conforme Lucas, que aceitar ser o rei dos judeus seria adorar o diabo. Por fim, o diabo arrebata Jesus de novo até o pináculo do templo de Salomão e diz a ele que se jogue lá de cima. Aí ele fala assim: por quê? Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, né? Por que isso foi uma tentação? Porque o diabo nesse momento estava lembrando a Jesus que quando ele fosse enfrentar a morte, ele não poderia contar com a ajuda dos anjos, que seu pai não ordenaria anjos em sua defesa naquela hora, tentando colocar no coração de Jesus um sentimento de desamparo, aquela semente maligna que o diabo plantou naquela hora, foi uma coisa tão terrível, porque ele falou assim: te atira daí, porque certamente Deus vai dar ordem aos teus anjos para te livrar. E então Jesus lembrou que no momento em que ele tivesse que enfrentar a morte, isso não aconteceria, ele não seria socorrido pelos anjos naquela. Ele lembrou disso, e aquilo ficou plantado de uma forma tão profunda, né? Aquela malignidade, aquela seta maligna, foi tão terrível que o último clamor de agonia, antes de entregar ao Pai o seu Espírito, em Mateus 27, 46, a última coisa que Jesus fala é: Senhor, Eli, Eli, por que me desamparaste? Essa coisa do desamparo na hora da morte ficou tão gravada, tão fundo, que foi a última coisa que o Senhor falou na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste? O diabo plantou ali 3 sementes com as quais iria seguir atormentando Jesus, conforme a gente viu ali, que no final fala, ele saiu dali até o momento oportuno que ele voltasse e continuasse atormentando Jesus com essas 3 coisas, né? Na intenção de impedi-lo de ir até o fim, ou seja, aqui estão as minhas armas, vou usá-las até o fim, né? Se prepara, porque é assim que eu vou trabalhar. Tudo isso para dizer que não é possível começar uma jornada sem saber o que pretendemos com ela. Como podemos dizer que temos um chamado se não sabemos que chamado é esse? O bispo Anderson foi chamado para ter dons espirituais de operar milagres. Ele sabe exatamente o que Deus quer com ele. Eu fui chamada para ensinar estratégia de guerra espiritual e treinar soldados, oficiais, cavaleiros de Israel, celestial, aqui na terra. Esse é meu chamado, né? Para isso, Deus me infiltrou em várias trincheiras inimigas e deu uma enxugada na minha vida tão forte que eu me tornei alguém bastante difícil de intimidar. Por quê? Eu não tenho mais nada a perder, nem tenho interesse em nada desse mundo. E o diabo ficou sem cardápio para mim. Tudo isso que Deus fez na minha vida foi uma maneira dele me forjar como uma ferramenta específica para eu poder fazer aquilo que é do interesse dele, né? Para ele poder me transformar em alguma coisa que ele quer. Ou seja, o chamado é bem claro. Se alguém me chamar, falar, vamos lá buscar dom disso, dom daquilo, dom de maravilha, eu falo, não, eu não vou, porque eu preciso me focar naquilo que Deus me chamou para fazer.
Eu não vou me deixar conduzir para outras buscas que não seja aquela que o Senhor já deixou claro que é isso que Ele quer na minha vida. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o servo não pode esperar ser servido, nem pelos seus companheiros e muito menos pelo seu Senhor, né? Então, nós não podemos esperar que alguém nos sirva ou atenda às nossas necessidades e faça as coisas de acordo com aquilo que é melhor para nós. Porque Deus tem um chamado na nossa vida e é com esse chamado que nós temos esse compromisso. Nós temos compromisso com esse chamado, com aquilo que Deus pretende fazer na nossa vida, as apostilas. Né? Então, não é possível começar uma jornada se você não sabe aonde você vai. Jesus fala de guias cegos em Mateus 23, 16, 17 e 24, que conduzem o povo sem eles mesmos, que estão conduzindo, terem entendido direito para onde que eles vão. Então, isso espiritualmente é um perigo terrível, porque um erro pode conduzir você a um desvio e você vai cair num engano que vai te custar um preço eterno. Você vai pagar o preço do teu desvio, né? Do teu engano, do teu erro, eternamente. Então, se deixar conduzir por um guia cego, é o maior perigo que um cristão pode correr na vida. É se deixar conduzir por alguém que você percebe que não está sabendo direito o que é que ele está fazendo, ou para onde ele está te levando. Né? É muito perigoso isso. O que Jesus ensina é muito simples, mas causa um impacto tremendo entre os sacerdotes e doutores da lei, porque deixa claro que eles não estavam entendendo o que eles estavam ensinando. O problema é o seguinte: o que Jesus ensinava era muito simples. Todo mundo entendia com muita facilidade. Mas os fariseus, os sacerdotes, doutores da lei, ficaram naquele estado tão terrível, porque o que ele ensinava deixava que aquelas pessoas soubessem e percebessem que elas não sabiam nada sobre o que elas estavam ensinando. Vamos ler em João? Alguém pode ler para mim? Cadê meu papelinho? Eu juro que eu tenho um papelzinho aqui. Minha cola. João. Jesus me ajuda a achar meu papelzinho. João 6. Está aqui. João 3, 10. De 10 a 12. Alguém pode, por favor, ler para mim? João 3, 2 versículos, de 10 a 12. Quem vai ler? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os... Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como... Evangelho de Deus. É Evangelho de João, isso? Evangelho de João 3. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas. Em verdade te digo, que nós disseste o que sabemos e testificamos o que tens visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes como crereis, se vos falar das coisas celestiais. 3.
de Evangelho de João 3. É isso mesmo. Está difícil. Evangelho de João 3. Para ler tudo de novo? É o mesmo que ela leu. Eu sei. Ah, tá. Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que tem vistos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falais destas coisas terrestres, não credes. Como creis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, e o Filho do Homem. Então, até o 12. Então, Jesus está dizendo assim, ué, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Gente ensinando, coisa que não entende, que nunca viu. Aí ele falou, mas se eu estou falando dessas coisas do mundo, se nem isso você entende, se eu te falar das coisas do céu, então, como é que vai ficar? Aí que você não vai entender mesmo, né? Então, pessoas ensinando as coisas sem procurar, sem ter o cuidado de primeiro entender, para depois explicar. Porque como que você vai explicar uma coisa se você ainda não entendeu? Aí fica complicado. E tem muito professor para pouco aluno no nosso meio. Quem concorda? Tem muito professor, tem muita gente ensinando. Agora, será que essas pessoas entenderam direito o que elas estão ensinando? Será que elas sabem ou tiveram o cuidado de examinar direitinho primeiro para ver, né, se entendeu mesmo? Guias cegos. Qual é o mandamento único, dividido em duas partes, no qual Jesus encerrou toda a lei de Moisés e todo o ensinamento dos profetas veterotestamentários? Mateus 22, 36 a 40. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas amar a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu... Vamos ler. Mateus 23. Eu vou ler agora. Mateus 23. Hein? 16. 22. 24. Não. 22, 36. Mateus 22, 36. Amarás ao Senhor teu Deus, 37. Tá? Mateus 22, 37. Diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu... Se você está fazendo uma coisa para Deus, primeiro você precisa entender o que você está fazendo. Você precisa entender o que você está fazendo. Porque o mandamento diz que amarás ao teu Deus de todo o teu entendimento. Então, a gente tem que obedecer o mandamento. Né? Então, você precisa entender o que você está fazendo. O mistério de entender as Escrituras é algo sobrenatural. Porque não depende de decorar para recitar, mas sim de saber em que momento da sua vida você necessita pôr em prática o que você estudou e fazer uso do que você aprendeu para saber como lidar em situações de risco, em situações de emergência, em situação de desamparo, em situação de destruição, o que fazer com o seu desânimo, o que fazer com o seu desespero, o que fazer com a sua euforia, com a sua impulsividade, com as suas paixões, com o seu egoísmo.
com as suas mesquinharias, com a sua crueldade. Eu preciso prestar atenção o que fazer com a minha crueldade, com a minha maldade. Porque se eu disser que ela não está em mim, eu estou mentindo. Se eu disser que eu não tenho essas coisas, eu nunca vou ser liberta delas. Eu vou passar a minha vida inteira carregando esse trem comigo. E aquele negócio vai se manifestar, né? Geralmente fora das vistas das pessoas, geralmente só com as pessoas que são mais próximas, com as pessoas que convivem na intimidade com a gente, elas vão se manifestar, e a gente nunca vai ser mudado, nunca vai ser transformado, porque a gente, não, eu sou bonzinho, né? Eu sou bonzinho, eu sou um amor. Então Deus não precisa me transformar, eu não sou cruel, eu não tenho vontade de ir lá e dar, né? Eu não sou traiçoeira, não falo mal das pessoas pelas costas, eu não faço nada errado, eu faço tudo certo. Se você pensa isso, eu tenho uma notícia para você, você não existe, né? Porque todo ser humano, nascido de mulher, tem essas características. Para começar, reflita sobre si mesmo, olhe para as suas atitudes e para o modo como você se comporta. Não para o modo como os outros se comportam. Olhe para si. Porque, como eu disse no módulo 3, você é a única pessoa que você tem o poder de transformar e de mudar. Só você. Os outros só podem ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Mas você tem poder para mudar, para transformar. Você acha que está fazendo o seu melhor? Que você não poderia se esforçar mais do que você anda fazendo? Quando você passa por algum estreito, você se sente injustiçado por Deus? Você fica pensando, eu sou tão fiel, devolvo o dízimo, faço tudo direito, e estou aqui sofrendo como Jó, que nunca pecou, mas foi destroçado pelo diabo. É isso que você pensa quando você está sendo ralado ali, passando na peneirinha fininha? Pois eu tenho uma boa nova para você hoje. Se te ensinaram que Jó não pecou para dar legalidade ao diabo para ir diante do trono de Deus, pedir para Ciro andar com a vida dele, te ensinaram errado. Eu tenho um estudo chamado O Pecado de Jó, que esclarece muita coisa sobre as situações de destruição que tem ocorrido na vida dos cristãos e mostra o quanto as escrituras têm sido lidas por alto, sem a atenção que elas merecem. Gente, a Bíblia merece mais atenção. Ela merece um estudo mais atento do que simplesmente você ler por cima, né? Não faça isso com a Bíblia. Aliás, não faça isso com nada, com ninguém. Quando alguém estiver conversando com você, para o que você está fazendo e dá atenção para a pessoa um pouquinho, né? Quando você estiver ocupado e alguém pedir tua atenção, dê para ela a atenção que ela está te pedindo. Olha nos olhos dela, escuta o que ela está te falando, para você poder responder alguma coisa que faça sentido, né? Dê atenção para as crianças, teu filho chama você, você está lá ocupado, chama você, para um pouquinho, fala, o que é, meu filho? E conversa com ele, dá atenção para as coisas, para as pessoas. Meu Deus, muito mais para as escrituras. Porque delas depende a nossa vida, e não só aqui, depende para onde a gente vai depois. E aonde você for depois, é lá que você vai ficar para sempre. Então, toma cuidado, né? Então, diz assim, as escrituras merecem um pouco mais de atenção. Essas escrituras, elas têm sido lidas por alto, sem a atenção que elas merecem, têm sido ensinadas de modo errado, por guias cegos, que vão tocando as ovelhas de Jesus de qualquer maneira, na base do vai levando para ver como é que fica, se esquecendo que as escrituras que eles estão passando os olhos por cima, são a palavra do Deus vivo, é o próprio Jesus, é Jesus mesmo. É isso que você está lendo assim por cima e interpretando de qualquer maneira e ensinando o que você achou que era. É assim que você está lidando com Jesus Cristo de Nazaré, que é a palavra do Deus vivo, né? As ovelhas que estão tocando, sendo tocadas de qualquer maneira, elas têm um dono.
E a esse dono, essas pessoas terão que dar satisfações. E é em breve. Não demora, não. E as pessoas que estão fazendo isso, será que elas estão fazendo isso porque elas não acreditam que elas vão ter que dar conta disso um dia? Se elas não acreditam, então, no que elas acreditam? O maior no reino dos céus é o que serve. É o que pode ceder em favor daqueles que não aguentam pressão. Quem lembra da história do irmão mais velho que eu falei aqui? Quem lembra? Levanta a mão, eu preciso saber quem lembra. Amém. Então, o irmão mais velho é aquele com quem Deus deixa os pequenos, com as tarefas diárias, banho, comida, alimentação e tal, e sai. Aí o irmão mais velho vai tomar conta do pequeno, quer dar banho, o menino não quer tomar banho, o outro não quer comer. Aí vira aquela bagunça, quando o pai chega, está a casa virada de perna para o ar, ninguém tomou banho, ninguém comeu. Ele vai cobrar de quem? Ele vai chamar o irmão mais velho, vai falar, vem cá, eu não falei para você fazer assim, assim, assim? Ele não vai chamar a atenção dos pequenos que fizeram as coisas erradas. Ele vai chamar a atenção do irmão mais velho. O que serve é o maior no reino dos céus. Foi para isso que Jesus lavou os pés dos discípulos, para nos ensinar que quem é capaz de dar a vida pelas suas ovelhas, este que é capaz de dar tudo, de ceder até o próprio sangue em favor do outro, este é o maior no reino dos céus. E os pequenininhos são aqueles que você fala para eles assim, olha, será que dá? Ai, eu não posso. Eu falei, então tá. Não, se não pode, não tem problema. Então fica aí, né? São pessoas que não podem ceder em nada. Qualquer coisa que você pede para ela é uma coisa do outro mundo, porque ela não aguenta nada, né? E é que nem aquele parafuso espanado. Já viu o parafuso espanado? Se você apertar, ele faz o quê? Hein? Quando você aperta o parafuso espanado, ele faz o quê? Pula, né? Se apertar um pouquinho, ele não aguenta pressão. A pessoa não aguenta pressão. Se você não suporta a pressão, então você precisa entender que você tem uma estrutura frágil. Você está num estado de fraqueza espiritual e você precisa de cuidados especiais para que você se fortaleça e mais adiante você se torne uma pessoa mais forte, certo? Os fracos têm necessidades que não podem esperar para ser atendidas. Tudo tem que ser para ele primeiro, as atenções têm que ser só para ele, e em situações de emergência, qual que é a ordem? Quando o barco está afundando, ou quando está um incêndio, uma situação de emergência, qual é a ordem? Crianças, mulheres e feridos primeiro. Os mais fracos, eles têm privilégios, certo? Então, aqueles que são chamados para fazer parte de um grupo de guerreiros, de pessoas que vão trabalhar para Deus, para entrar para essa guerra, entrar para esse exército e batalhar essa guerra, né? Essas pessoas precisam estar prontas, primeiro, para sofrer pressão e aprender a ceder em favor dos interesses do outro, porque Jesus fez assim, ele não veio aqui para agradar a si próprio, né? Está escrito na Bíblia, Jesus não veio para agradar a si mesmo, Jesus veio para atender às necessidades dos outros, ele veio para servir, né? Então é para isso que nós somos chamados. Esse primeiro chamado aqui, então, já fica bem claro, né? Você não foi chamado aqui, nesse grupo que está aqui agora reunido, para ser paparicado, atendido, para ser, enfim, servido, né? Ao contrário, o chamado é para atender a necessidade do outro, para servir, para ceder em favor do outro que não aguenta ceder. Se você percebe que ele não aguenta ceder, cede em favor dele, porque ele precisa, né,
da tua desse favor, desse suporte. Ele tem necessidade de ser suportado, né? Não é suportar no sentido de aguentar, de aturar, não. Suportar é no sentido de dar suporte, de segurar a onda daquela pessoa um tempo, até ela se dar conta, né, do que ela está fazendo. Porque essa hora chega, irmão. Eu te digo em nome de Jesus, com toda a certeza do meu coração, pela experiência que eu venho tendo. Se você tiver um pouco de paciência e segurar a onda um pouco e ir acompanhando a marcha daquela pessoa que ainda está fraca na fé, você vai ver ela crescer e você vai ver chegar o momento dela se fortalecer e se dar conta do que ela está fazendo, e então ela vai ser transformada. Você não precisa fazer nada, é só esperar. Por quê? Porque você tem que ter fé que Jesus está trabalhando na vida daquela pessoa. Meu Deus, se você não crê nisso, como é que faz? Se você não crê, ninguém crê. Então a gente tem que acreditar que Deus vai ir trabalhando naquele coração, que a pessoa vai, uma hora ela vai acordar, que ela vai se dar conta do que ela está fazendo e ela mesma vai mudar as atitudes dela, né? Ela mesma, sem você precisar fazer nada, né? O mais fraco, blá, blá, blá. Em situações de emergência, qual a ordem? Só os cegos não se dão conta que estamos em uma guerra. Essa guerra, ela é cruel. Ela é sangrenta e é injusta contra um inimigo invencível pelas nossas forças naturais. Nós não temos nenhuma chance contra ele de nós mesmos. Não se iluda. Você não se meta a valente contra o inimigo que nós estamos lutando, porque só quem pode com ele é Jesus Cristo. Só quem pode com ele é Jesus Cristo. Se você não tiver em Cristo mesmo ali alinhado no poder do Senhor, a bomba vem e arranca um pedaço de alguma coisa, né? Nosso inimigo conhece as Escrituras muito bem, porque é nela que ele estuda a história desta guerra contra Israel. Ele estuda no mesmo lugar, porque a história dele é a mesma nossa. Ele é o nosso inimigo, ele está lutando na mesma guerra. A história da guerra dele, da batalha dele é a mesma nossa. Onde que ele vai estudar? Quais são as Escrituras que ele vai conhecer para poder se informar, né? Ele sabe como conduzir as suas tropas, conhece o chamado dele. O nosso inimigo conhece as Escrituras, sabe conduzir, sabe como aproveitar muito bem cada vez que ele tem a oportunidade de entrar na presença do seu Criador. Toda vez que o diabo tem a oportunidade de entrar na presença do Criador, ele sabe aproveitar direitinho. Ele fala, olha, eu quero tocar no fulano, quero fazer assim, assim. Posso? Ele sabe exatamente o que ele quer quando ele entra na presença de Deus. E ele vai lá e consegue o que ele quer. A prova é Pedro, né? Que Jesus fala o quê? Em Lucas 22, 30 e 31, Jesus roga ao Pai para que não desfaleça a fé de Pedro. Não para que o Pai não permita que ele seja peneirado como trigo pelo inimigo. Quem entendeu isso? Lucas 22, 30 e 31. Jesus rogou ao Pai para que não desfaleça a fé de Pedro. Eu roguei ao Pai para que não desfaleça a tua fé. Jesus não foi lá e falou assim, Senhor, não permita que o Pedro não permita que ele seja cirandado, não permita que ele seja peneirado. Jesus não fez isso. Jesus pediu ao Pai, Senhor, que a fé de Pedro não desfaleça quando ele for peneirado como trigo. Que ele fique firme lá no negócio. Então, o que o inimigo fez? Ele foi lá e pediu, entrou na presença de Deus e falou, eu vou cirandar na vida dele. Eu vou dar uma peneirada. Pode? E a gente, será que a gente tem a mesma objetividade quando a gente entra na presença de Deus? Será que a gente tem a mesma objetividade quando a gente entra lá no trono e fala, Senhor, em nome de Jesus, isso, isso e isso? Ou a gente fica com aquela ladainha de nhanhanhan, falando um monte de coisa, e Deus lá sentado no trono olhando para você, e você blá, 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 sem chegar a lugar nenhum.
Ou você não acredita que ele está lá ouvindo? Das duas, uma, né? Se você acredita que Deus está lá ouvindo, esperando saber o que você quer, você vai lá com determinação e de forma assertiva, você chega para Deus e fala, olha, Senhor, isso assim, assim, está acontecendo assim, assim, eu preciso disso, disso e disso. Aproveita bem. Quando você entrar na presença de Deus, se você crê que você está mesmo, né, diante do Criador Todo-Poderoso, seja objetivo nas tuas petições, naquilo que você pretende. Não fica lá dando volta em volta da lâmpada. Já viu o cachorro correndo atrás da ponta do rabo? Fica lá e não chega a lugar nenhum, né? Os servos do inimigo são apaixonados, eles dão as suas vidas e seu sangue para que o inimigo alcance sua meta. O inimigo, ele tem todo o tempo do mundo, ele é imortal, ele nunca se cansa e nunca desiste do que ele quer, até ele conseguir. E nós? Sem Jesus em nossas vidas, nós não temos chance, nós não temos nenhuma chance contra esse inimigo. 1 milímetro fora da risca, eu já falei. Como Pedro, às vezes a gente se mete pela emoção a dizer, não, Jesus, eu vou contigo até o último instante, porque se alguém se levanta contra ti, esse era Pedro, né? Não, eu vou ser fiel a ti até a morte. Primeira treta, o Pedro amarela, né? Amarelou. Então ele se propôs a algo que ele não estava realmente preparado para, na hora que a situação acontece, ele não estava de fato preparado e ele foi provado. E ele mesmo pôde ver que o que ele falava era diferente das atitudes que ele dava conta de ter diante de Deus. Pedro era apóstolo, ou seja, ele estava com Jesus desde o início do seu ministério. E Jesus recomenda a ele que quando ele se converter, que ele fortaleça seus irmãos. Porém, como veremos em João 21, Pedro não conseguiu cumprir essa ordem. Então, olha, Pedro andava com Jesus, Pedro fazia tudo por Jesus, Pedro ia junto quando Jesus ia curar alguém, Pedro estava sempre na presença do Senhor. E Jesus virou para ele e falou assim, olha Pedro, quando você se converter, ele ainda não era convertido. E eu sou? Será que eu já me converti? Será que eu sou melhor do que Pedro? E não acontece comigo às vezes dizer, não, Jesus, eu aguento e tal, e na hora que vem a prova, que o negócio vai ficando estreito, você, eu não quero, vou me embora, né? Então, é assim que acontece. A gente tem que saber, na hora que as coisas estão acontecendo, se realmente você está disposto a cumprir com aquilo que você se propôs. Aonde que está o teu limite? E se esse limite está sendo sinalizado, isso é obra de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se o teu limite está sendo sinalizado, ou seja, se você chegou nele e você está enxergando ali, agora eu não estou aguentando mais, isso é obra de Deus. É Deus quem está te mostrando, olha aí o teu limite. Vamos alargar um pouco mais esses limites? Vamos fortalecer mais aí essa capacidade de suportar a pressão, vamos aumentar, vamos crescer um pouco mais, vamos se fortalecer mais, porque Deus quer mais de você. O Senhor Jesus quer mais de você. Você acha que está bom, que já está dando tudo, mas Jesus olha lá para dentro e fala, ali tem mais. Vamos mais um pouquinho? Como aconteceu com José. José, na hora que ele saiu lá da cisterna e foi carregado para ser o gerente de Potifar, né? Ficou lá na boa, ficou de boa. Pô, chegou numa hora legal, que as coisas ficaram tranquilas, ele ficou lá de chefe
das coisas todas de Potifar e tal. Ficou no comando, saiu de uma situação horrível e foi para uma situação legal. Mas aí o que aconteceu? Deus permitiu que a mulher de Potifar entrasse numa com ele e quisesse dar um cheiro no cangote dele, né? E ele saiu correndo e a mulher segurou a roupa dele e gritou e levantou calúnia contra ele. Ele foi parar na cadeia. Poxa, mas estava tudo tão bem. Por que Deus permitiu isso na vida de José? Porque aonde ele tinha chegado como gerente de Potifar ainda não era onde Deus queria colocar José. Deus queria mais de José. Deus queria colocar José como governador do Egito, como o segundo de Faraó, não como gerente de Potifar. Então, se você chegou no teu limite e você não entende por que é que a luta não para, é porque Deus quer mais de você. Você pode dar mais para Deus e nem você não sabe. Nem você não sabe, só o Senhor que te conhece sabe até onde Ele pode te levar. Você está disposto? Você está disposto a ir até um pouco mais fundo com o Senhor? Você aguenta ir até um pouco mais fundo com Deus? Do que aonde você acha que você já chegou e já está bom? Não, gerente de Potifar está jóia. Para quem estava largado numa cisterna para morrer vendido como escravo, né? Não, Deus quer mais de você. Amém? Então, fica provado em João 21 que Pedro não conseguiu cumprir a ordem de quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro não deu conta de fazer isso também. Porque quando Jesus aparece lá na praia, ele estava lá totalmente perdido, lá, sem reira nem beira, estava lá no navio, sem dar conta nem de pescar. Não conseguiu cumprir nem ao menos por algumas horas o seu voto de fidelidade eterna a Jesus, porque na hora que o galo cantou a primeira vez, fazia poucas horas que Pedro tinha dito, não, porque eu faço, porque eu vou, porque eu seguro a onda contigo até o fim e tal. Poucas horas depois o galo cantou a primeira vez. Aí diz, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O que Pedro respondeu? Amo, Jesus, claro que eu amo. Amo sim, amo de paixão, sou teu fã. Quero tudo com você. Aí Jesus pergunta a segunda vez. Por que Jesus pergunta a segunda vez? Para ver se Pedro entendia. Para ver se Pedro se lembrava que ele tinha traído Jesus, que ele tinha recebido uma instrução para segurar a onda dos irmãos quando ele se convertesse e que ele não tinha dado conta de fazer nada do que Jesus tinha pedido para ele fazer. Jesus tinha pedido uma coisa simples, mas ele não deu conta. Pedro, tu me amas? Amo. Na terceira vez que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro responde, olha, Senhor, o Senhor que sabe. Aí sim, ele chegou aonde Jesus queria levar ele. Porque Pedro olhou para dentro dele e ele lembrou que ele não estava tão assim, como ele pensava na emoção dele, né? Tão apaixonado por Jesus. Que a fidelidade, a seriedade do compromisso que ele tinha com o Senhor, não era isso tudo que ele estava falando, né? Então, Jesus respondeu para ele, apacenta as minhas ovelhas, significa, então cuida dos meus interesses no meu lugar, como se fosse eu. Cuida do que é meu. Fica aqui no meu lugar e cuida do que é meu para mim. Né? Como eu faria.
Então, quando a gente fala em nome de Jesus, você está realmente fazendo alguma coisa sob o comando de Jesus mesmo, ou você está usando o nome de Jesus para fazer aquilo que você acha que tem que ser feito? Você fala, não, em nome de Jesus, cuidado, porque se você está falando uma coisa ou fazendo alguma coisa em nome de Jesus, você tem que ter certeza que o comando que você recebeu é da parte do Senhor. E para isso é preciso um pouco mais de cautela. Não que você não vá fazer, mas é só para você prestar um pouco mais atenção. Em nome de Jesus, você tem que estar agindo como Ele agiria, pensando como Ele pensaria, olhando para as coisas com a visão dEle, não com a sua. Conduzindo as coisas para atender os interesses de Jesus. Geralmente são os interesses de outra pessoa e não os teus. Geralmente. Não estou dizendo que é sempre, mas quase sempre. Quando você está atendendo os interesses de Jesus, você está atendendo os interesses de outro, que não os teus próprios, né? Você não está defendendo aquilo que você acredita, você está defendendo aquilo que é melhor para o outro. Você está fazendo aquilo que ele faria no teu lugar? Pensando com a mente dele? Ou como Pedro está se propondo, baseado em emoções, a coisas que não dará conta de cumprir até o fim? Coisas que você vai começar com o maior pique e tal, no maior embalo, embaladaço, embaladão, mas não vai conseguir chegar nem na metade ou até o fim. Vai chegar na hora, você vai espanar e pular, né? Às vezes não precisa nem de tanta pressão. É só não fazer do jeito que você quer que faça, que já é suficiente para a gente azedar, né? Eu falo isso não porque eu sou adivinha, não falo isso com referência ao comportamento de outra pessoa que não seja o meu mesmo. Estou falando de mim, né? Porque eu dou muito trabalho para mim mesma. Dou bastante trabalho mesmo. Eu me dou muito trabalho. Né? E é importante que a gente tenha também consigo próprio o mesmo esforço, né, para poder as coisas ficarem mais fáceis para os outros, né? Naquilo que for possível, ceder em favor do próximo, sempre bom. Vamos encerrar 1 Coríntios 2, de 9 a 16. Eu vou ler. 1 Coríntios 2. Está faltando uma apostila, né? Pro menino que chegou agora, o PH. Sua apostila eu vou ter que imprimir depois, tá? Que eu não tenho ela aqui. 1 Coríntios 2, 9 até 16. Vou ler. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém,
temos a mente de Cristo. Se nós não adquirimos a mente de Cristo, se nós não conseguimos compreender as coisas naturais através da visão de Cristo, né, nós teremos muita dificuldade nesse caminho. Vai ser complicado, a gente vai bater de frente com um monte de coisas, a gente vai querer impor coisas, a gente vai querer fazer, às vezes, com a melhor das intenções, vai querer fazer as coisas do jeito que a gente acha que é melhor, e, no entanto, como eu falei no módulo 3, quem lembra que eu falei que, vou dar uma passada aqui no módulo 3, as coisas de Deus, a doutrina cristã, ela é interessante e bizarra, exatamente porque ela não consiste no que está certo e o que está errado. Não se trata do que é certo e errado, a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo se trata no que agrada a Deus e o que o outro precisa. O que o outro precisa e o que agrada a Deus. Ah, mas eu tenho razão nessa situação. Você pode até estar certo na situação que você está pleiteando. Você pode até ter razão. Eu tive um líder que disse que crente nunca tem razão em nada, está sempre errado. Ele me ensinou isso, achei interessante. Por quê? Porque nós não podemos procurar o nosso direito, nem o que está certo, nem defender aquilo que a gente acredita que está certo. A gente tem que ter a mente de Cristo para ver a circunstância e o que é necessário para atender a vontade de Deus naquela situação. Às vezes não é o certo. Por exemplo, Jesus morreu na cruz, você acha que isso está certo? Quem acha que foi justo Jesus morrer na cruz? Está errado, não está? Se você estivesse lá, você teria concordado? Não, é isso mesmo, isso aí está certo, tem que matar Jesus na cruz mesmo. Está errado, né? Mas não se trata disso. A doutrina cristã não se trata do que está certo e do que está errado. Por favor, não esqueçam isso, isso é muito importante. Ah, eu acho que isso está errado. Eu também acho que Jesus morreu na cruz, está errado. A lógica humana é loucura para Deus, está escrito na Bíblia. A lógica humana não funciona para nós. Se você seguir a lógica humana, você está agindo como homem natural e não como homem espiritual, como pessoa, ser humano espiritual. Amém? Deixa eu ver onde que está isso aqui, na apostila, no módulo 3. Ou está na 2? Eu acho que está na 2. Aqui, ó. Módulo 2, na segunda página, quem tem a apostila do módulo 2, no segundo parágrafo ali, o grande diferencial da doutrina cristã é que a referência não está no certo e errado, mas sim no agradar a Deus e ao nosso próximo, no que nos for possível. Está lá em Romanos 12, 18. Amém? Então, se está naquela história, não, eu preciso, eu quero e tal, você pode ceder em favor do outro? Veja se o outro pode ceder em teu favor. Pergunta para ele, será que você pode, por favor, fazer assim, assim? Não, porque não quer, porque não tem jeito. Então, você vai ter que ceder, porque ele não dá conta, ele não aguenta. Independente de quem esteja certo ou errado aí. Amém? Quem pode, quem tem força, quem é forte, ceda em favor do outro. Dê o seu lugar para o outro sentar. Faz o que ele está querendo, cede em favor dele, é que nem criança pequena. A história do irmão mais velho. Vem o menininho, o teu irmão menor, e dá uma bica na tua canela. Você pode revidar? Não, né? Mas está certo revidar? Se você revidar, está certo?
Se ele te deu uma bica, você dá outra nele, é justo. Não, mas se você der, alguém vai falar, não, mas ele me deu primeiro. Não é assim a história? Ele me chutou primeiro. Tá certo. Se devolver a bica nele, tá certo. Mas não é assim que funciona na doutrina cristã, porque ele é pequeno. Então, você tem que ter paciência com ele. Que nem com criança. Você discute com criança? Não, porque tem que fazer. Porque você fica discutindo com criança. Se você fizer isso, a criança vai montar na você e vai fazer gato e sapato da sua vida. Se você fica de discussão e argumenta com a criança de 3 anos, para você ver. Não, né? Não é assim que a gente lida com a criança. Você conduz a pessoa e você procura atender aquilo que ela precisa. Não deixa ela passar o sofrimento. Que nem está no supermercado. Comprou uma coisa que ainda está fechada no carrinho que você ainda não pagou. E a criança quer comer de qualquer jeito. O que você vai fazer? Você vai abrir. E todo mundo vai entender. Você vai pegar depois a embalagem, você vai passar no caixa e vai pagar. Porque ela não aguenta esperar, ela vai sofrer. E o sofrimento dela é verdadeiro, é real. Ela não está fazendo manha, não. Ela está sofrendo mesmo, desesperadamente. Né? Então, dá para ela o que ela precisa, uai. Para não gritar, né? Para não sofrer, para não se despedaçar todo. Dá para ela, né? E vai se fortalecendo, aos poucos, vai se tornando cada vez mais capaz de ceder o que é teu direito. Ceder o que é teu direito em favor do outro, né? Porque a tua recompensa, quem vai te dar é Ele. E olha, Ele é fiel para recompensar. E olha que as recompensas dele são legais, vale a pena, viu? Eu garanto para você, que você não vai se arrepender, amém? Na primeira apostila, eu vou ressaltar algumas coisas rapidamente, tá? Que foram importantes. A gente vai se estender hoje mais um pouquinho, mais uns 15 minutinhos, para a gente fazer uma pequena revisão. Na primeira apostila, o que aconteceu é que na fonte de Harod, de 3.000 e tantos guerreiros, caíram 31.700 homens e ficaram 300. Amém? Então, todo mover espiritual, quando se trata de treinar guerreiros e formar uma tropa de elite, acaba acontecendo isso mesmo, né? Porque a situação é tão grave, tão séria, que é importante que as pessoas que vão para a guerra, para essa guerra terrível, elas realmente tenham uma atitude adequada, que a gente sabe que não vai colocar em risco todo o batalhão. Amém? Então, a gente aprendeu quem é o nosso inimigo, não muito profundamente. Aprendemos sobre a questão da imposição de mãos. Aprendemos com a relação à intercessão, que o intercessor está orando não é pela pessoa que está sendo ministrada, mas sim pelo ministro. Os intercessores oram pelos ministros de louvor, pela pessoa que está ministrando o serviço em cima do altar, ora pelos ministros. E os ministros ministram para as pessoas na igreja. Amém? A ordem é essa, é assim que funciona, né? No céu, em tudo que é lugar onde as pessoas sabem como funcionam as coisas no mundo espiritual, as coisas são feitas dessa forma, porque é assim que funciona, né, no mundo espiritual. Numa igreja, a gente, no meio cristão, quando Jesus ia, por exemplo, foi ressuscitar a menina, ele chamou 3 dos outros discípulos. Isso significa que ele tinha predileção em trabalhar com 3 dos 12. Isso acontece no mundo cristão. Isso não significa que os outros são piores, ou que os outros vão ficar, mas por que ele só escolhe Pedro, Tiago e João e nunca me chama? Né? Porque é Pedro, Tiago e João, uai.
Porque é assim, né? Ele tinha predileção de trabalhar com esses 3 discípulos. E assim ele fazia. Isso não significa que os outros não eram bons, ou eram menores, ou piores, ou que Jesus estava desprezando alguém. Não, é porque as coisas espirituais são complicadas. E tem certas coisas que atrapalham ou até impedem a obra de acontecer, né? Então aí Jesus ia lá e ele ministrou a ressurreição. E por que tinha os 3 com ele? Para dar uma retaguarda espiritual para ele, para Jesus Cristo, para que ele estivesse coberto, ou com uma cobertura daquelas 3 pessoas que ele escolheu para ir com ele. Com certeza não ficaram os 4 em cima impondo a mão em cima da menina. Ressuscita, não foram os 4, não foi uma operação conjunta dos 4. Não, não foi assim. E não é assim em nosso meio e não será assim aqui. Porque aqui a gente vai procurar fazer as coisas do jeito como Jesus fazia, do jeito como é feito no céu. Amém? Você pode. Eu não disse isso. Como você pode dizer que eu disse isso? Bom, não importa. Importa é o comando. A pessoa deu um comando, não precisa pôr a mão. É só isso que interessa. O comando foi dado e a gente obedece, independente do certo ou errado. A gente faz o que mandam, né? Não precisa pôr a mão. Aí, se o cara caiu, não é responsabilidade tua, porque quem deu o comando assume a responsabilidade do que vai dar conta disso diante de Deus. Então a gente fica tranquilo, porque recebeu uma ordem, você faz, e o outro que deu a ordem, que dá conta do que ele mandou, ué. A responsabilidade não é nossa, você fez o que foi mandado. Você está na presença de Deus, na posição certa, ou seja, você saiu conforme mandaram, né? Você sair e o outro é que se vire com o que aconteceu depois. No módulo 2, eu quero ressaltar a questão do seguinte. Nós estudamos um capítulo que dá instruções sobre certas coisas que nós precisamos seguir à risca. E logo em seguida, ele fala sobre coisas que são sobre tempo, lugar e circunstância. Quem lembra disso? A questão do véu, a questão da mulher não falar em público, né? A gente viu isso na parte 3. Ou seja, não é na 3 isso. É na 2. É na 2 ainda, né? Essas 2 coisas são importantes na 2. Vocês vão ler, vão estudar. Então, lá em 1 Coríntios 14, tem uma série de instruções sobre a igreja que a gente precisa seguir exatamente no que diz ali. Mas logo em seguida vem alguns versículos que falam que a mulher não pode falar em público, que a mulher não, que é melhor que use o véu para cobrir o rosto na hora que profetiza e tal. Aí eu coloquei aqui na segunda página que existe uma regra de ouro para a gente poder distinguir o que é que deve ser seguido à risca, que está escrito ali, e o que é que deve ser relevado a tempo, lugar e circunstância. Essa regra é o amor, certo?
as instruções de Paulo com relação àquela situação das mulheres era referente ao fato de haver muitos templos de deuses estranhos naquele lugar, e que as mulheres, elas tinham, dentro desses templos, elas tinham um papel muito importante, que atraía pessoas lá para dentro, porque lá elas eram vistas falando em público e não sei o quê, e fazendo tudo que não podia fazer fora do templo, na rua, né? Porque naquela época as mulheres não podiam falar com nenhum homem que não fosse da família delas. Não podia falar com homem nenhum que não fosse da família delas. Então havia uma situação assim específica. Então aquilo era uma palavra rema. O que é uma palavra rema? Uma palavra rema é quando uma instrução é dada de modo específico para uma situação, que nem esse estudo que nós estamos fazendo, é uma palavra rema, porque ele é específico para o ministério do bispo Anderson, né? São instruções específicas para o ministério que ele exerce, para o chamado dele. Então, como que a gente descobre quando a gente deve seguir à risca tudo o que diz em 1 Coríntios 14, aí de 29 a 33, e as coisas que a gente deve até ignorar? É o amor. Se aquilo que está sendo instruído vai humilhar ou discriminar alguém, um grupo de pessoas, como a mulher, negros, né? Ou pessoas de outra raça, se aquilo vai fazer com que essas pessoas sejam discriminadas, se sintam humilhadas, então essa instrução ela não serve para nós, porque ela está causando sofrimento e humilhando as pessoas. Então aquilo deve ser olhado e analisado com mais calma, porque ela não vai servir, né, para a gente. Então, a regra de ouro para você avaliar sempre alguma instrução específica para a igreja é essa. Aí a gente fala da questão do certo e errado, que é muito importante também, que é uma doutrina que não está baseada no que é certo e errado, amém? A gente deixa 2. Vamos passar para 3 rapidinho. Dormindo no porão do navio e dormindo no fundo do barco. Qual é a diferença entre essas duas situações tão parecidas? Entre Jonas dormindo no porão do navio e Jesus dormindo no fundo do barco. A diferença é os dois enfrentando uma tempestade, certo? O navio lá prestes a afundar, o navio de Jonas, quase afundando, quando Jonas vai lá para o fundo do porão dormir. E o barquinho de Jesus também quase afundando, as duas embarcações enfrentando uma tempestade e os dois dormindo no fundo do barco. Qual é a diferença? E esse foi o módulo que você não veio, né? Tá. Muito bem. Então, a causa da tempestade é a diferença, né? Porque quem levantou a tempestade para afundar o navio de Jonas foi Deus, porque Deus queria levar Jonas para Nínive fazer o que ele tinha que fazer. E a tempestade que estava afundando o barco de Jesus, quem tinha levantado tinha sido o inimigo que estava tentando impedir Jesus de chegar até o outro lado, né? É muito importante a gente lembrar a questão da retaliação que Jesus sofreu em Gadara, depois que ele expulsou aqueles demônios, e os demônios pediram para cair em cima dos porcos e derrubaram os porcos pelo abismo, e esses porcos morreram no mar, amém? Alguém foi lá nas autoridades da cidade de Gadara e falou: tem um doido lá que matou todos meus porcos, e agora, como é que nós vamos ficar? As autoridades vieram, chegaram para Jesus e pediram: por favor, o senhor queira se retirar daqui, né? Esse foi o resultado que Jesus colheu. Foi esse o fruto da obra que ele realizou lá em Gadara. Foi isso que ele recebeu em troca. Então é muito importante você entender o seguinte: nem sempre
as pessoas vão receber as obras de Deus, que vão ser feitas através da tua vida e da minha, com festa. Oba, que bom, ele veio e expulsou os demônios, e o cara ficou liberto, que bom. Não é todo mundo que vai receber assim. Algumas pessoas vão falar, ó, aquele cara, pelo amor de Deus, dá um jeito na vida dele, tira ele de lá. E vieram e pediram para Jesus sair da cidade, e ele saiu, né? Se vier pedir para sair, a gente sai, né? Amém. Mas não deixa de fazer o que tem que fazer. Pensando se vai agradar, se não vai agradar, se neguinho vai gostar, se as pessoas vão achar você bacaninha, se vão querer ser suas amiguinhas. Não importa. Importa é você fazer o que precisa ser feito. Amém? Depois o resto a gente vê. Se houver... Então, Jesus Cristo sofreu uma retaliação por causa das legiões de demônio que ele tirou do gadareno. Amém? É muito importante isso. Porque isso vai acontecer com a gente. Se é que você está fazendo mesmo a obra de Deus, vai ter gente que não vai gostar e vai querer ver você pelas costas. Isso é normal. Se você não souber lidar com isso, se você tiver uma necessidade ou uma carência qualquer de que todo mundo seja seu amiguinho, então vai ficar difícil a obra de Deus para você. Amém? Outra coisa super importante, a questão de Saul. Já estou terminando. Saul e Jonas, esses dois exemplos são exemplos importantes do que acontece com o ministério de pessoas que não seguem aquilo que Deus manda e que não agradam a Deus, mas que procuram agradar os seus liderados ou as pessoas em volta, que nem Saul fazia, que ficava preocupado com a sua imagem e queria ser popular, queria fazer a vontade do povo. Não, porque o povo chegou aqui e sabe como é que é, então eu fiz, levado pelas circunstâncias, eu tive que oferecer holocausto, sendo que ele era rei e quem tinha que oferecer holocausto era o sacerdote, né? Então, passar por cima da autoridade do outro, e vai fazendo, e aí, na hora que ele é exortado por Samuel, o que Saul faz? Não, ele apresenta um monte de justificativa e tenta convencer Samuel, a autoridade que o está exortando e cobrando dele, escuta, eu não te falei, não foi falado para fazer assim, assim. Não, mas é o seguinte, eu não fiz assim, por quê? E vai apresentando um monte de justificativa e não tem nada que convença aquela pessoa que ela não está fazendo aquilo que ela tinha que fazer. Nada do que você diga funciona. É a mesma coisa com Jonas. No caso de Jonas é ainda mais louco, porque Saul ficava arengando com Samuel. Já Jonas arengava direto com Deus. Não, porque eu sabia que na hora que a cidade inteira se convertesse, tu ia perdoar o povo, que tu não ia fazer, então aí... E preocupado com o quê? Com a reputação dele como profeta. Ele chegou em Nínive dizendo que Deus ia destruir a cidade. De repente todo mundo se converteu, fizeram jejum e Deus não destruiu. E aí quem ficou mal foi ele. Ele estava preocupado com isso. E arengando com Deus, né? Não, mas direto com Deus. Então aí o que aconteceu? O Senhor manda um verme destruir a planta que estava cobrindo a cabeça dele, que estava protegendo a cabeça dele no sol, no deserto, né? Para acabar de fritar logo o miolo do sujeito, porque já estava com a mente cauterizada mesmo, já estava com as placas coladas, não adiantava nada, já estava arengando com Deus. Então, uma pessoa assim, nesse estado, ela não tem limite, não adianta. Ninguém, nem nada põe limite, não tem autoridade, não tem nada, nem Deus, como o Carlos Jonas, dá jeito naquilo ali, né? Então, o que acontece? É ministério perdido. O ministério da pessoa não sendo aprovado por Deus, como aconteceu, Saul rasgou o manto de Samuel. Deus falou, me arrependi de ter levantado Saul como rei. Aí não agradou a Deus. Aí acontece como acontece com muitos ministérios que ficam na geladeira. Ou seja, você não
se conforma com aquilo, você não caminha dentro do fluxo da palavra de Deus, da forma como as coisas funcionam dentro da casa de Deus, você não se adapta ali àquele fluir, né? Aí o que acontece? Você é desaprovado e o seu ministério acaba indo para a geladeira. Ou seja, vai ser como Saul, que era um rei, que não era mais rei. Mesmo antes de deixar de ser rei, ele já não era mais rei. Quem era rei era Davi, né? Embora a unção fosse permanente, não acabe nunca, porque a unção é irrevogável, ele ficou louco. Ficou doido. Então, isso é uma das coisas importantes que eu quero falar, que é muito séria. Sabe? As coisas espirituais, elas são sérias. Quando a gente fica com a mente cauterizada e entra nesse estado igual ao de Saul e o de Jonas, que não existe mais ninguém, nenhuma autoridade que coloque um limite naquilo que você acha que tem que ser, naquilo que você pensa que é certo, né? Se não tem mais nada que coloque um limite nisso, o fim de Saul foi ficar louco, ficou doido. Porque a mente, quando ela não tem limite, ela vai embora, né? E a pessoa fica doida. Então, eu queria dizer, quando você tomar ceia, por favor, examine-se a si mesmo, de verdade. Se você tiver alguma coisa contra alguém, vai lá na pessoa, tenha humildade, né? E chegar e falar, olha, eu sei que a gente não está muito bem, que o nosso relacionamento não está legal, mas eu queria que você me perdoasse se alguma coisa eu fiz. Não importa se você está certo ou se você está errado. De novo, quem é que tem que pedir perdão numa situação de dificuldade de relacionamento entre duas pessoas? O forte, não é quem está certo. Se a pessoa te ofendeu, te humilhou, encheu tua canela de bica, falou mal de você pelas costas e pá, você sabe que a marmita azedou entre você e ela, você chega lá e pede perdão para ela, mas como se foi ela que me humilhou? Que foi ela que falou mal de mim? Não tem lógica, mas é assim que tem que ser. Porque se você não fizer desse jeito e você for tomar ceia, amigo, você está solidificando uma situação espiritual, vai criando uma casca grossa, vai queimando o teu entendimento, vai criando uma crosta na sua cabeça, chama-se cauterização, certo? E você vai ficando pirado mesmo, só que você não vai perceber. Você não vai se dar conta, você vai achar que você está certo. Né? Você não vai se dar conta, só vai se dar conta quem estiver à sua volta, que vai perceber que você está desorientado. Né? E esse é um estado muito desagradável. Né? Muito desagradável mesmo. Da gente estar desorientado, pirado da cabeça, e só as pessoas que estão à nossa volta estão vendo que a gente está perdido. E não importa, independente de quem for, se a pessoa quiser chegar perto de você e falar alguma coisa, ela não vai ser bem recebida, ninguém vai ser bem recebido, ninguém vai ser aceito, porque nem Deus, no caso de Jonas, conseguiu dar jeito na situação. Então, a única coisa, a única esperança para nós, para mim e para todos nós que estamos aqui, é tomar conta para não chegar nesse estado. Para, se você receber alguma exortação da parte de alguém, se alguém te exortar, se alguém falar alguma coisa para você, pode pegar aqui, pegar a apostila. Achei uma. Procure primeiro pensar, por mais absurdo que pareça aquilo que a pessoa falou para você, procure dar uma olhada, ver se você não está fazendo muita questão, às vezes, de uma coisa que dá para você ceder um pouquinho, amém? Nós vamos fazer uma revisão, no domingo que vem, hoje não dá tempo, nem daria, porque passando o último módulo. Domingo que vem nós vamos fazer uma revisão, essa revisão ela pode ser escrita ou pode ser oral, conforme você se sentir melhor. As perguntas vão ser as mesmas, né, para quem responder oralmente, quem quiser responder por escrito. Às vezes a pessoa acha que tem problema na vista ou tem alguma dificuldade, prefere que a pergunta seja feita oralmente e a resposta seja dada oralmente. A gente faz assim, não tem problema nenhum. As perguntas vão ser as mesmas.
As perguntas não são eliminatórias, é apenas uma revisão para saber quem realmente acompanhou, quem se interessou e estudou, e quem simplesmente pegou as apostilas e não deu muita bola para o negócio, né? Você vai receber a carteirinha de qualquer jeito, mas a gente vai saber quem se interessou e quem achou interessante, quem estudou e deu valor para aquilo que foi dado, e quem simplesmente pegou e falou, não é, né? A gente vai saber. Você vai receber a carteirinha de qualquer jeito, ninguém vai ser reprovado aqui, mas a gente vai saber, pelo menos, né? Saber quem se interessou ou não. Amém? Uma coisa que eu queria falar é das apostilas. Quem for fazer a revisão no domingo que vem, precisa apresentar as 4 apostilas, tá? A única coisa que você vai precisar para fazer a prova vai ser você ter as 4 apostilas. Você não vai ser reprovado, a menos que você não apresente as 4 apostilas. Quero pedir, por favor, que você, durante essa semana, até domingo que vem, você dê uma olhada. Se você não tem paciência de ler, ou se, quando você lê, te dá sono, tem a opção dos vídeos. Assista os vídeos no site. Quem sabe onde estão os vídeos do discipulado no site? Não sabem? O nosso site da igreja tem lá no menu tem videoteca, tá? Na videoteca tem um submenu embaixo, escrito Discipulado de Oficiais. Se você clicar lá, você vai ver os 3 módulos, e agora eu vou colocar o 4º lá. Você dê uma olhada, assista os vídeos, vai numa lan house, né? Vai numa lan house lá, entra no site da igreja e assiste os vídeos, dá uma olhada, para a gente poder fazer a revisão. Todo mundo viu o negócio a folha que eu passei? Todo mundo viu? Quem não viu essa folha? É sobre a questão da postura. Diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, o quê? Que eu falei? Cinco, 22. Diz em 1 Tessalonicenses 5, 22, que a gente deve se apartar da aparência do mal. Tudo que lembra alguma coisa maligna, passa lá para o pessoal que não viu ainda. Tudo que lembra as coisas que têm uma aparência maligna, a gente deve evitar, né? Que às vezes as pessoas saem da nova era, estão procurando uma outra coisa, chegam na casa de Deus, está lá, a mesma coisa, como aconteceu comigo. Eu falei, mas será que isso aqui é a mesma coisa? Ainda queriam me levar para fazer libertação, regressão. Eu falei, não quero nada disso. Eu já estou fugindo desse trem, ainda vou encontrar essas coisas dentro da casa do Senhor. Então, procurar não ter a aparência de coisas malignas, né? É importante a gente manter uma conduta, a gente vai ter um treinamento, né? Para intercessão, mas o mais importante de tudo é que o intercessor entenda, ele está intercedendo pelo ministro e não pela pessoa. Ele não está ministrando na pessoa, ele está intercedendo pelo ministro, tá? Se aconteceram algumas coisas aqui durante essa ministração do baleiro, que foi uma coisa tremenda, para nos mostrar realmente que... Oi. Não. É assim, quando chegar alguém que precisa de um lugar, você vem com a pessoa, procurando o lugar, acomoda ela e volta. Não ficar você sozinha olhando para ver se tem lugar aqui. Não precisa isso. Fica lá. Quando chegar alguém, você vem na frente, a pessoa vem, você vai olhando o lugar. Aonde tiver lugar, você acomoda as pessoas e volta para o teu lugar, tá? É isso. Não, a gente tem que acompanhar, mas é na hora.
né? Na hora que chega alguém... Não, tranquilo. É só para não ficar circulando mesmo no corredor da igreja, porque conforme a gente viu aqui, trabalhando o balieiro, forma-se um corredor espiritual, tem anjos, existe um movimento espiritual invisível aqui no meio, e se a gente puder só entrar nele na hora que tiver mesmo que fazer alguma coisa, tipo conduzir alguém para sentar em algum lugar, eu não tenho outro jeito, eu tenho que ir na frente e os caras atrás de mim para eu acomodar a pessoa, então eu tenho que ir, mas aí assim que fizer, sai e deixa sempre o corredor da igreja livre, amém? Mais alguém? Tem alguma dúvida? Não. Não. O intercessor, ele sai da intercessão. Quando ele vem ajudar o ministro, ele sai da intercessão e vem. Você pode orar. No caso do baleiro ou da bispo, você pode orar pelo baleiro, pela família dele, pedir a Deus que guarde o servo de Deus que está trabalhando, tá? E ficar cuidando. Se você vê que a pessoa, só se você vê que a pessoa vai cair, você então socorre ela. Mas não ficar atrás, tipo assim, alguém sentiu a presença de Deus aqui, e aí começa a sentir a presença de Deus, não precisa vir alguém ficar atrás da pessoa, não precisa isso. Fica alguém, quem estiver mais perto aqui no altar olhando, se você vê que a pessoa entrou mesmo, começou a pular em alguma coisa, você vem, fica perto dela e fica cuidando. Se ela cair, ou se você vê que ela vai perder o equilíbrio, aí você ampara. Mas não precisa você ficar assim atrás dela, né? Não tem necessidade disso. Uma pessoa só, tá? Não precisa de dois, porque a gente viu acontecendo aqui, duas pessoas aqui, conversando uma com a outra, e a Camila, quando ela caiu no chão, e ninguém segurou. Bom, de qualquer forma, basta uma pessoa, tá? Basta uma pessoa só. Eu não disse isso. Quem ouviu o que eu falei? Quem ouviu o que eu falei? Vou falar de novo então, tá? Para quem não entendeu. Se você vê que uma pessoa estava sentindo a presença do Espírito Santo, aqui, que nem já havia acontecer, duas meninas aqui, sentindo a presença de Deus, não precisa vir ficar atrás dela. Só quando você vê que a pessoa começa realmente a se exaltar e a pular, aí sim você chega e limita os movimentos dela exatamente para que ela não vá atingir ninguém. É lógico que você vai dar suporte para essa pessoa, mas não antes da hora. Se não for necessário... Mas assim, quando acontecer isso, é uma exceção, tá? Quando acontecer isso, basta você olhar para alguém, se alguém tiver... Mas tem que dar, meu Deus, não é possível. Agora, toda vez que alguém começa a sentir, toda vez que alguém começar a falar uma língua estranha dentro da igreja, vem dois e fica em volta da pessoa, não precisa isso, gente. Gente, por favor, a reunião ainda não terminou. Tá? Eu ainda não fiz a oração para terminar. Então, por favor.
Pois é, mas, no entanto, o baleeiro ministrou na pessoa, ele não precisou de ninguém, ele mesmo segurou a pessoa e soltou a pessoa tranquilamente, sem ninguém ajudar. Eu vi.